Olá, bem-vindos. Estamos começando o primeiro episódio do podcast AgroConecta. Eu sou o Marcos Barbosa Ferreira, professor na Anhanguera Uniderp, dos cursos de agronomia, de veterinária e do mestrado profissional em agronegócio sustentável, onde nós fazemos diversas pesquisas com este tema. Hoje nós vamos começar a falar do assunto sustentabilidade. Afinal, o que é sustentabilidade? Para onde vem? De onde vai? O que ela come? Bom, a sustentabilidade, trocando em miúdos, é você ter uma produção, vamos lá, dizendo que você tem uma pequena atividade agropecuária, seja ela média, seja grande, mas qual o futuro dela? Quanto tempo ela vai durar? O nosso mestrado em agronegócio sustentável está apresentando esse podcast a partir de hoje, como primeiro episódio. Nós vamos entrevistar uma pessoa que já está há 30 anos no mercado na área de gestão agropecuária. Então, apresento a vocês o Sérgio Prediger. Ele é o sócio e também o CEO da Produção Consultoria Rural, onde nós temos aí inovação, gestão, levando a sustentabilidade não só da atividade, mas também de toda a sustentabilidade do Estado, por assim dizer, porque vocês atuam em várias fazendas no Estado, saíram também do Estado, então nós temos aí uma responsabilidade social bastante grande na economia e na intenção ao nosso PIB. O Sérgio é médico veterinário, ele formou ainda no final da década de 80, e nesses 30 anos eles estão aí trabalhando no meio. O Sérgio, bem-vindo mesmo ao nosso ambiente. Fale um pouco de você. Obrigado, Marcos. Responsabilidade, né? O primeiro episódio aí do podcast aí, né? Do AgroConecta, né? Vamos estar aí hoje batendo um papo aí um pouquinho sobre esse tema que todo mundo está falando, um tema atual, né? E entendendo que muitas vezes quando a pessoa fala de sustentabilidade, a gente pensa, logo vem na cabeça da gente a questão da sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, né? Mas a gente entende, né, na questão da sustentabilidade, é a questão da sustentabilidade do negócio, de qualquer negócio, né? Onde a gente consiga fazer com que esse negócio cresça, consiga se adaptar às transformações ao longo do tempo, né? É muito interessante a gente pensar que as necessidades que nós tínhamos numa empresa há 10, 12, 15 anos atrás, 20, 30 anos atrás, como é a nossa empresa está no mercado, é totalmente diferente das necessidades que nós temos hoje, tá? E das outras necessidades que virão aí nos próximos anos, nas próximas décadas, né? Então, é importante a gente ressaltar da questão da sustentabilidade do negócio, da sustentabilidade econômica do negócio, que a partir disso, sim, a gente tem condições de estender os outros ramos da sustentabilidade como um todo, Marcos. Ótimo. O Sérgio, então tá, vamos começar, que é legal a gente trocar uma ideia de como que você começou e essa trajetória onde a gente chegou aqui. Então, qual que foi o seu primeiro ideia, né, lá dentro dos bancos da universidade? Como que você chegou nessa área de gestão? Porque muitas pessoas da área do agro, né, da veterinária, da zootecnia, da agronomia, elas saem para trabalhar em empresas ou tocar dando assistência na parte de produção nas fazendas. E no seu caso, você foi para a gestão. Conta um pouco dessa história para a gente, dentro desse contexto, Mato Grosso do Sul, 30 anos, sustentabilidade. Quando eu era estudante, Marcos, você já falou que eu formei em medicina veterinária aqui, formei na turma de 85, aqui na Universidade Federal, do MS, e durante o período de faculdade eu tive a oportunidade de fazer muitos estágios, né? Isso nós estamos falando aí de quase 40 anos atrás, e onde a gente tinha a oportunidade de fazer estágio, ou eram com profissionais liberais, colegas veterinários, bons colegas veterinários que a gente sempre teve aqui no estado, e também naquela época em grandes agropecuárias que existiam. A maior parte delas, inclusive, os proprietários eram de fora, tinham outras atividades, né? E eu tive a oportunidade, durante o curso da veterinária, a partir do terceiro ano, fazer muitos estágios, né? E comecei a observar que na área de gestão das fazendas,
normalmente os gestores não eram veterinários, né? Isso daí começou a me intrigar muito, né? E eu comecei a entender que naquele momento, né, a gestão, tá, ela tinha que ser parte de um tripé, né, que não era um tripé, mas os professores nossos sempre falavam: olha, você domina muito bem a questão da sanidade, a questão da nutrição e reprodução, tá, que você entra dentro de qualquer propriedade e você vai conseguir organizar ela, né? E eu, nesse estágio, pude observar que estava faltando um pé aí, né, que era exatamente o da gestão, né? E hoje eu falo que a gestão dentro do negócio, ela é o item mais essencial que tem. É o que consegue amarrar todas as outras atividades, né, em cima de um só objetivo, através das metas previstas, né? E aí eu tive a oportunidade, junto com professores, né, falei assim: professor, vou querer trabalhar nessa área de gestão, né? E se você começa a olhar a estrutura curricular que a gente tem, você também formou aí na Federal, né? A gente vê que muitas vezes o nosso currículo da veterinária, que também mudou nesses últimos anos, focava muito mais na questão da clínica, da cirurgia, né? Você como um médico, não como um médico veterinário, não como um gestor, tá? E isso daí fez com que eu começasse a procurar ter um conhecimento a mais, estudar mais dentro da faculdade e me posicionar de uma tal forma que, quando eu formei, eu fui trabalhar como médico veterinário, dando assistência, que era o normal, era o que era Uhum. comum na época, né? Mas logo em seguida, 1 ano e meio depois que eu formei, esses professores que eu conversei com ele na época de faculdade começaram a me indicar clientes exatamente dentro dessa área de gestão, né? Também clientes que tinham outras atividades fora do estado e tinham fazendas aqui dentro, né? E com isso daí, eu tive oportunidade de estar trabalhando na área de gestão na prática, né? E começar a aprender mais, desenvolver em cima disso daí. Porque dentro da gestão da carreira da gente, é importante a gente, já dentro da faculdade, começar a se direcionar. Eu já tive algumas aulas lá que o pessoal da universidade convida a gente para bater um papo, né? Muitas vezes para calouros, para estudantes, né, que estão entrando na faculdade, e eu mostro exatamente isso daí para eles, né? Aquilo que a gente está fazendo hoje dentro da faculdade, né? O que vai impactar na gente daqui a 10, 12, 15, Boa, 20 anos, boa. tá? Então, Pegando até um gancho nisso aí que você está falando, a gente, hoje, dentro da instituição onde nós estamos hoje, né? A Universidade Anhanguera Underp, a gente nota muitos alunos que são oriundos do meio agropecuário. E há algum tempo vem inserindo esse contexto em sala de aula. Aquelas velha pergunta que a gente aprende de administração. O que você quer? Você já pensou no seu futuro daqui 5 anos, no final da universidade? E a gente observa que praticamente não temos nem a disciplina chamada de gestão. E o que é a gestão? E aí a gente faz algumas perguntas bem simples, às vezes, para os alunos. Vocês sabem o que é PIB? Você sabe o que é inovação? Então, o Sérgio, muitas vezes, depois que a gente fala da importância do meio onde eles estão hoje, qual seria essa sua importância, qual seria o seu papel na inovação? Não é isso? exatamente, né? Alguns anos atrás, né, eu tive a oportunidade de fazer um curso de empreendedorismo, né? E aí eu comecei a observar que, quando a gente montou a empresa junto com o Adilson, que você conhece ele também, né? A gente começou a usar de uma forma intuitiva, né? Todas as características do empreendedor, né? Fazer o planejamento, correr riscos calculados, ter comprometimento, persistência, resiliência, né? Fazer os controles, né? Então, quer dizer, você fazia, checava e corrigia as rotas, né? Aí depois a gente começou, eu aprendi, né? Isso daí de uma forma sistematizada, né? Mas no início nós não tivemos, né? Nós temos, né? Você também deve ter tido na tua época, que você é mais jovem que eu, a disciplina lá de administração rural, de sociologia rural, Foi. né? Mas num tipo de abordagem mais conceitual, né?
E que muitas vezes a gente, da forma até mesmo que era administrada, a gente até nem entendia direito, né? Falei, puxa vida, né? Para Meio que é teoria esse de negócio livro, aí, né? né? É meio negócio, É. né? E não, né? Hoje eu vejo que a gente tem uma empresa hoje que tem 30 anos, né? Sendo que existem vários dados aí mostrando que 80, 85, quase 90% das empresas elas fecham nos primeiros 5 anos, né? Essa deu certo, né? Então nós, mas ao mesmo tempo também a gente vai modificando ao longo do tempo, né? Isso daí faz parte dos processos de inovação, de transformação, né? Aquilo que a gente estava falando da sustentabilidade, né? É a gente conseguir se adaptar às novas demandas, né? Conforme o tempo vai sendo passado. As necessidades que nós temos hoje, a necessidade que o produtor tem hoje, que o mercado tem hoje, que o consumidor tem hoje, tá? Ela é muito diferente do que era 5 a 10, 15 anos atrás. As tecnologias de produção, elas mudaram muito, né? A gente tinha no Brasil 2, 3% de vacas inseminadas, hoje nós temos 20%. 2, 3%. Né? De inseminação Então, artificial em vacas no Brasil exatamente isso aí. inteiro. Né? Então eu falo assim, e que é pouco ainda. 20% ainda é pouco no É rebanho pouco que nós ainda. temos, né? Né? Então, você trabalha com, né? Na verdade, são inseminações, né? Que muitas vezes você faz a primeira inseminação, a segunda, na mesma vaca, né? Então, ainda existe um campo enorme para se avançar em cima disso daí, né? Você pega outros exemplos, por exemplo... É que a inseminação artificial, antigamente, simplesmente você chegava na fazenda, separava as vacas que estavam no cio e inseminava. E aí a ATF, o que fez a mudança? Ela democratizou, né? Porque hoje nós temos muitas fazendas onde 100% do gado é inseminado. E aí eles controlam o cio da vaca. Controla o cio, você tem todos os processos. Na verdade, você tem um processo. Antigamente, na inseminação tradicional, você também tinha um processo. Agora, você pensa bem. Você chegava numa fazenda para fazer o programa de inseminação, né? Você tinha que fazer um programa de 60 a 90 dias, tá? Onde diariamente você tinha que fazer a observação de cio. Diariamente todo tem dia, alguém para inseminar. Todo dia, durante 60 dias, 70, 90 dias, você parava o rodeio na vaca, no lote de vaca, observava aquelas que estavam em cio de manhã, inseminavam à tarde. À tarde você observava de novo aquelas que estavam no cio, você inseminava no outro dia de manhã. Aí não tinha chuva, frio, Natal, Ano Novo, não podia né? perder, Você não né? podia perder isso daí, né? E aí você não conseguia inseminar muitas vezes, porque a operação era muito demorada, tá? Hoje não, hoje você tem todo um protocolo, tá? Você prepara os lotes, né? Com 10, 12 dias você está inseminando, né? Antigamente você tinha que fazer um diagnóstico manual, hoje você tem um ultrassom, né? Então hoje nós temos protocolos onde com 21 dias você já está... Você chega em toda a vacada, né? E por isso é legal falar, né? Sincroniza, né? Para elas entrarem no cio todas ao mesmo tempo. Todas ao mesmo tempo, né? E você pode ir organizando por lotes, tá? Você muitas vezes tira aquela vaca em anestro, né? Porque você coloca um hormônio dentro dela, você dá uma bagunçada nela ali hormonalmente, né? Para ela poder apresentar o cio, ovular. Então, é uma técnica que impacta demais o desempenho. E com isso daí você vem fazendo o quê? Utilizando uma genética melhor, né? Você viabiliza a produção de um bezerro meio-sangue, por exemplo, né? Você tem condições de escolher um bom touro, né? Que muitas vezes você não ia conseguir ter ele, o indivíduo na tua fazenda, mas você tem o sêmen dele para poder disseminar dentro, né? Você tem um impacto genético em cima disso daí, quando é bem acasalado, obviamente, né? Porque isso aí pode ser pro bem ou pro mal, né? Você inseminou com uma coisa ruim, você também vai ter coisa ruim, né? Isso. Mas o impacto é muito grande. Então, se a gente for listar dentro desses últimos 15 anos, né? Os impactos são muito grandes. Você pega, por exemplo, na agricultura, né? Você pega a questão, por exemplo, do plantio direto, né? Pô, isso foi uma revolução, né? Mais atrás, né, a introdução das braquiárias aqui dentro do estado, né, quer dizer, uma viabilizou gigante, né? E viabilizou o Brasil Central na pecuária, né? Então, você tendo lá uma braquiária com um animal de uma raça Nelore, né? Poxa vida, você já viabilizou, as lotações eram muito diferentes, né? Você
precisava lá, na época que você só tinha cerrado o campo nativo, né, lá 5, 6 hectares para manter um animal, né? A hora que você introduziu a braquiária era 1 para 1, né? Então o ganho em escala que você tinha, o ganho em produtividade, né? Então, as tecnologias elas vieram para mudar isso daí, né? Agora a tecnologia, só pela tecnologia, Marco, ela não dá lucro. Tá? Se ela não tiver amarrado dentro de um sistema de produção adequado, tá? Onde você consiga definir adequadamente o sistema de produção que você vai implantar dentro daquela fazenda. E te digo, pode ser que o sistema de produção na sua fazenda seja totalmente diferente do sistema de produção do teu vizinho, de cerca. Né? Se você não definir a produtividade que você quer trabalhar, tá? Quer dizer, qual que é o nível tecnológico, até mesmo que a tua fazenda permite ser absorvida. Né? Com qual qualidade de produto que você vai produzir, né? E qual o custo de produção, isso é gestão. Entendeu? Então, você colocar uma tecnologia isolada dentro da tua propriedade, tá? Não é sinônimo de lucro. Exatamente. Tá? Aí volta a sustentabilidade, né? Porque se você coloca um dinheiro que você está querendo visar só melhoria num ponto específico, ele pode ser um gasto de dinheiro do que um investimento. É um custo. É um custo, né? Um custo que não tem retorno. E aí vem a primeira ferramenta da gestão, que é o planejamento. Tá? Então, o objetivo da sustentabilidade, já que nós estamos falando do agro, é fazer o quê? Nós, como técnicos, como gestores, é transformar uma fazenda numa empresa rural. Exatamente. Tá? E o objetivo da empresa, como qualquer empresa, tá? É ela produzir lucro. Tá? Ela produzindo lucro, tá? Ela vai gerar um impacto ambiental, vai gerar um impacto social, né? Ela transforma toda a comunidade que está inserida em cima disso daí. Tá? Então ela gera receita, tá? Essa receita, vamos dizer assim, no meio rural, ela vai para a cidade, tá? Em forma de produtos, em forma de alimento, né? Em forma de prestação de serviço, tá? E isso daí sim é a sustentabilidade, tá? Hoje, quando a gente fala na questão ambiental, hoje que virou, né, a gente vê assim a pressão que o agronegócio brasileiro sofre, né? Ele sofre isso aí porque ele é muito competitivo, extremamente competitivo, né, em relação a outros países do mundo. Aí vem o insustentável, né? Ao longo dos anos, você sentiu na pele isso. Muitas propriedades começaram a ter problema com baixa fertilidade do solo, né? E se ele eu vou comprar uma outra fazenda, você não tem dinheiro para isso, ou nós vamos melhorar a fazenda para a gente produzir mais no mesmo lugar, é isso? Antigamente a solução era comprar outra fazenda. Esse era o normal. Era, né? Eu quero aumentar o meu negócio, comprava mais uma comprava outra área, né? Hoje não, hoje a gente tem que fazer mais com menos, né? Hoje o processo de verticalização ele não volta mais, né? Então, por quê? Porque o ganho que a tecnologia propiciou disso daí, tá? Fez com que a gente conseguisse abater um animal mais jovem, né? Diminuir a idade do abate. Diminui a idade do abate, diminui a entrada da fêmea em reprodução. Hoje nós temos muitas fazendas que a fêmea Nelore tá entrando com 13, 14 meses em reprodução. E é importante você frisar a fêmea Nelore, que o pessoal só fazia isso com gado europeu. Né? Exatamente isso aí. Como que você conseguiu isso com a Nelore, né? Melhoramento, inovação. É um conjunto da obra, eu falo, né? É genética, tá? É sanidade, é nutrição, né? Então, a tecnologia adequada para isso daí e a gestão amarrando todo esse trabalho através da primeira ferramenta, né? Não se esqueça disso aí, que é planejamento. Né? Então, eu falo que o produtor rural, muitas vezes, Marcos, se a gente for chegar aqui e falar, vamos fazer uma viagem agora, né? Vamos, né? Vamos para onde? Sei lá, vamos lá para Cuiabá. Beleza, né? Aí a gente começa a planejar a viagem, né? Aí fala assim, mas nós vamos de carro ou de avião, né? Pô, quantos dias nós vamos ficar lá, né? Tem que preparar a quantidade de roupa que você vai, né? Nós vamos ficar no hotel, vamos ficar numa casa de alguém, né? Ou vamos para uma fazenda, né? Então, você se planeja para isso aí. Né? A atividade econômica, ela também tem que ser planejada, né? O negócio, tá? Ele só se torna sustentável se você planeja ele ao longo dos anos, tá? Planeja, tá? Controla, corrige as ações para poder acertar ele, porque nenhum planejamento ele é imutável.
Sim. tá? No agronegócio também, tá? Então, você vai montando teus planos técnicos e seus planos econômicos e financeiros. E aí com isso você consegue eficiência, né? Porque antigamente tinha baixa eficiência, a gente até andou discutindo. Às vezes você tinha que ter uma vaca para 5 hectares, com umas realidades com um solo muito pobre, um Sim. Pantanal, né? Não. E com as melhorias que vocês têm aprendido com o tempo, para você ser sustentável, você tem que colocar mais animal nessa mesma Sim, área. fazer mais com menos, é o que a gente fala hoje, né? Então, esse é o impacto que tem. Com isso daí, a gente conta, obviamente, com tecnologia, não tem dúvida, né? Mas, ao mesmo tempo, né, é aquela tecnologia adequada para resolver aquele problema naquele momento como prioridade, tá? Eu falo assim, a gente pega, né, trabalhou e ainda vai trabalhar com muitas propriedades, né? Hoje mesmo eu estava tendo uma reunião lá no escritório com um produtor que recebeu um sucessor, né? Que recebeu uma propriedade de herança, né? E ele lá estudando, a gente conversando, né? Ele preocupado com a questão de investimento e tudo mais, né? Eu peguei e falei para ele, né? Falei assim, olha, você sabe que na maior parte das fazendas, tá? A gente começa a trabalhar e você não precisa colocar a mão no bolso, tá? Porque tem muitas atividades que você precisa fazer dentro da propriedade, tá? Que você não precisa gastar, né? Uhum. Pô, você tem lá X hectares de pastagem. Você fazer um ajuste de lotação em cima disso, você não precisa colocar a mão no bolso, tá? A partir do momento que você ajustou a lotação para aquilo que você tem de disponibilidade de capim, tá? Você começa a melhorar a tua produtividade, tá? O teu boi ganha mais peso, a tua Uhum. vaca fica mais gorda, ela reproduz mais, ela produz um bezerro mais pesado, né? Você não precisou gastar nada, Sim. né? É, Você determinar uma estação de monta numa fazenda, tá? Você não precisa gastar, Você falar, ó, vamos pôr agora todo mundo para cruzar, cobrir nesse momento aqui. né? Você Para de vai ser fazer o uma ano estação de inteiro. monta, você não vai precisar. É. Você definir os critérios de descarte, Pegar animal muito velho, que não está parindo, touro você velho. você não precisa colocar Até a ele mão no vira bolso. um Vira um ativo. ativo, Vira né? um ativo. Você fazer uma boa cotação, Comprar, né? podendo comprar e comprar bem. Comprar bem é obrigação, É. entendeu? Então é muito comum a gente ver, não, passa lá e pega, né? Não tem que Não passa lá e pode ser pega, assim, né? não. É. Hoje em dia você tem muitos produtos disponíveis que eles são de várias empresas, que eles são produtos Similares, equivalentes, entendeu? equivalentes. Então, você faça uma boa cotação, tá? Que eu falo, né? Você vai conseguir aí pelo menos 10% de diferença de preço em cima disso aí, né? E aí a hora que você começa a ver, vai exatamente daquilo que eu te falei, né? Produção, definir o teu sistema de produção Sim, adequado, o nível tecnológico de produtividade que você vai querer, tá? A qualidade e o custo, né? exatamente. Então, nenhum momento nós falamos para o cara De colocar a mão no colocar bolso. dinheiro, né? Nós temos um quadro dentro do AgroConecta chamado Mitos e Verdades do Agronegócio. E hoje, nesse primeiro episódio, faço a pergunta ao Sérgio. Sérgio, como é que é? É difícil ou é só para grandes proprietários, grandes fazendas, ter acesso ao crédito rural ou os pequenos podem ter também? Não, o manual do crédito rural, Marcos, ele é bem extenso, né? Ele serve tanto para o grande, para o médio e para o pequeno produtor também, né? A partir do momento que todos eles tiverem os requisitos adequados para poder ah, é, Receber, receber sim. esse crédito, né? Tá liberado também para o pequeno, entendeu? Então, ah, o pequeno produtor ele pode correr atrás aí também, que tem possibilidade de ter boas taxas de juros. Inclusive, normalmente, para o pequeno produtor, as taxas de juros são São menores. menores, às vezes a metade, né? É. Então, é uma verdade, não é um mito, né, que os pequenos também podem ter. Agora, às vezes, está na demora, né? Aí a gente vai depender de crédito, né? Os créditos hoje, eles se dividem em créditos livres e subsidiados, né? Nós estamos com dificuldade de ter os créditos subsidiados, né? Que são os créditos que vêm através do Tesouro Nacional, né? Para a rede bancária, né? E para a gente ter acesso a isso daí. Hoje está demorando um pouquinho, né? Já teve outras épocas que eram mais rápidas, né? Tinham mais volume de crédito disponível, né?
Mas o que eu falo para o produtor é ele se preparar, quem precisa, né? Ter lá todos os requisitos, né? Fazer o seu cadastro dentro do banco, deixar a sua conta sempre organizada, tá? E com isso daí, a partir do momento de cada plano safra que tiver, dentro do manual do crédito rural, ele vê qual que é a linha que seja mais interessante para ele, para obter esse recurso para impactar definitivamente, de uma forma decisiva, o resultado do seu negócio. Muito obrigado. Então, hoje nós falamos com o Sérgio Prediger, da Produção Consultoria Rural. Muito obrigado, Sérgio, pela sua presença aqui hoje. Obrigado, Marcão. Sucesso aí no AgroConecta, né? É um instrumento super importante aí para divulgar e levar as informações aí para o meio rural, né? Um meio tão importante no desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado também.